Olá, sou Christian Camilo, este é o Camilo Arte, um programa dedicado à arte da fotografia. Bom pessoal, hoje eu vou falar de um dos expoentes de uma grande geração, de uma geração muito criativa que mudou o fotojornalismo como conhecemos hoje. Se trata de Saul Leiter, e ele é o expoente de um movimento conhecido como Escola de Nova York de Fotografia, The New York School of Photography. Não foi propriamente uma escola, mas uma geração de fotógrafos que tinham um objetivo em comum: desconstruir o fotojornalismo, trazer elementos mais sombrios, ambíguos, abstratos para a fotografia de rua, utilizando essencialmente a fotografia preto e branco. O movimento nasceu em 1930 e durou cerca de 30 anos, foi um pouquinho além. O principal choque ocorreu quando surgiu a fotografia colorida. Saul Leiter, ele essencialmente começou nessa arte da fotografia por causa da pintura. Quando se mudou para Nova York para estudar artes, acabou tendo contato com a fotografia. Inicialmente começou a fotografar em preto e branco, mas sua motivação eram as cores. Saul se integrou ao movimento da Escola de Nova York e de toda essa criatividade, todo esse compartilhamento de conceitos. Muitos nomes importantes vieram dessa Escola de Nova York, como Robert Frank, Eugene Smith, Richard Avedon, nomes que eu pretendo abordar no futuro. Saul Leiter permaneceu um pouco anônimo no meio desse movimento. Esses três nomes que citei, por exemplo, destoaram, alcançaram a fama. Mas Saul Leiter ficou anônimo até o final dos anos 90, quando um trabalho particular, um trabalho autoral que guardava 7 chaves veio à tona. Saul, apesar de fazer muitas fotografias para grandes revistas durante mais de 40 anos, para importantes revistas e jornais, escondia as suas obras em cores. Existia um grande preconceito com a fotografia colorida assim que ela surgiu. Primeiro, existia o fator econômico, que travava bastante as publicações e jornais de investirem nisso. O custo aumentava muito. Os filmes eram caros, e impedia muitos fotógrafos também de desenvolverem essa paixão pelas cores. E a crítica da arte da fotografia e da arte em geral não aprovava a utilização de filmes coloridos por trazerem realidade demais. Se o exercício era justamente quebrar a realidade, usar a realidade para produzir uma imagem surreal, as cores pareciam oferecer uma fronteira intransponível. Tudo isso cai com William Eggleston no final da década de 70. Eu vou falar dele no futuro. Mas o Saul Leiter conseguiu unir, criar a ponte entre as ideias das escolas de Nova York com a fotografia colorida. Contudo, isso só ocorreu quando ele revelou sua obra no final dos anos 90. Aí sim ele atingiu o reconhecimento. Apesar de muito importante, ele de uma extrema genialidade para produzir lindas fotografias no seu próprio bairro, Saul Leiter era muito humilde. Uma humildade que manteve até o final da vida. Morreu em 2013, acredito, acho que foi por aí. Hoje eu vou mostrar o livro Early Color. Esse é um livro que me influenciou demais. Saul Leiter é um dos grandes nomes da fotografia. E vocês verão como ele utilizava as cores de maneira muito interessante. Aí temos muitas ideias da fotografia de Nova York, claro, mas Saul, ele tem uma visão e uma maneira de construir a fotografia que vai expandir muito a maneira como você observa hoje, passará a observar as cores nesse fotojornalismo, nessa fotografia de rua. Vamos ver então o Early Color e por que Saul Leiter é tão importante para a arte da fotografia. Bom, pessoal, esse aqui é o Early Color de Saul Leiter. Eu acredito que é um dos livros mais importantes para quem ama a fotografia de rua, para quem ama o fotojornalismo e quer melhorar muito o seu senso de composição, como utilizar as cores de maneira criativa. Esse livro traz ideias carregadas da Escola de Nova York de fotografia, mas mais do que isso, traz muito do Saul, da maneira como ele utilizou a cor de maneira pontual muitas vezes, de como ele pegou esse conceito de desconstrução do fotojornalismo para produzir uma fotografia abstrata. Vamos começando vendo algumas imagens desse livro. Não vou conseguir abordar inteiro, porque precisaria de muito tempo, mas o livro começa com essa linda imagem de capa. Eu considero uma das fotografias mais bonitas, uma das minhas favoritas do Saul.
E mostra o senso de composição e a ideia do trabalho da cor na fotografia. Se trata de uma fotografia colorida, mas parece preto e branco. A gente tem a utilização do toldo aqui de uma maneira muito diferenciada, um tanto quanto estranha, preenchendo quase toda a composição, e a gente tem essa parte aqui quase neve, um aspecto branco, desaturado. É uma fotografia colorida, mas mostra como você está no limite da fronteira que o movimento da escola de fotografia enfrentava, a fronteira entre a fotografia preta e branca e a fotografia colorida. É como se fosse um bem-vindo essa fotografia de capa, eu amo ela. E bom, aqui a gente tem já de cara uma fotografia abstrata, utilizando essa ideia de fotojornalismo, buscando elementos da fotografia de rua, trabalhando através de espelhos, de prisma, texturas. A gente vai ver muito, eu vou mostrar algumas fotografias do sol que parece até mesmo colagem. E quando falo de colagem, falo literalmente daquelas obras que se produzem cortando pedaços de revista. Ele consegue fazer isso utilizando as cores de maneira muito consciente. E aqui então a gente vai ter é muito presente essa ideia de textura. Vamos passar para algumas aqui. Essa aqui, por exemplo, muito linda. A gente tem a relação de contraste entre o vermelho e o amarelo. O sol ele busca essa relação das cores na hora do corte, na hora de fotografar, na hora de compor. Ele já escolhe uma relação de harmonia para as cores da fotografia. Por exemplo, aqui totalmente harmônico, a gente tem o vermelho, tem o amarelo que gera um contraste muito forte com o vermelho. Temos essa presença desse vermelho mais desaturado, ou seja, ele encontrou a cena perfeita. Não se trata nem muitas vezes de você trabalhar as cores na pós-edição, se trata de você fazer o corte perfeito para encontrar a relação das cores. Vou passar mais um pouquinho, que tem várias obras lindas aqui, mais para frente. Bom, essa é uma outra síntese de sua ideia, a fotografia monocromática colorida. Monocromática por quê nesse caso? Temos a predominância do verde, temos vários tons de verde nessa fotografia, não mais do que isso, é uma foto colorida. E o cachorro branquinho. De resto, temos uma composição através da janela e várias tonalidades de verde. Essa fotografia é fantástica. Ela mostra através de várias camadas a composição. E temos o ponto vermelho. O Sol Lighter sabe isso muito bem. O vermelho é a cor que mais chama a atenção de nossos olhos. E o Sol Lighter ele buscava o vermelho, mas para dar um aspecto mínimo para a fotografia, colocá-lo vermelho num ponto muito preciso. Veja que a gente não temos muito, a cor aqui não é tão forte, ela é bem desaturada e temos o ponto vermelho. Esse é um outro exemplo de fotografia monocromática. Temos uma predominância de um amarelo e tons de amarelo, não temos uma outra cor presente. Tem um trabalho fantástico aqui mesmo. Mais um exemplo, através de vidro, através do espelho, nesse caso através de uma janela e o vidro dando uma textura diferenciada. A cor é bem sutil. Um exemplo de alto contraste, o vermelho bem presente. Só temos o vermelho, não há nada concorrendo com o vermelho nessa cena. Temos o preto, o branco, mas o vermelho, de certa maneira, é o elemento de cor dessa composição. Vejam que abstrato, parece uma colagem. Temos a textura do vidro, um vermelho no fundo, um pouco de verde desse táxi, uma fotografia abstrata, produzida dentro do elemento do fotojornalismo, né? Que é a realidade. Mais um exemplo de cores desaturadas. O Sol Lighter ele gostava muito de experimentar com vários filmes vencidos, filmes antigos, para obter cores inesperadas. E nesse caso aqui, nós temos inclusive o que parece uma colagem de tons, um senso de composição incrível, né? E vemos pouco hoje na fotografia digital trabalharem dessa maneira, experimentando com cores mais saturadas ou mesclando cores. Um exemplo aqui.
Temos o verde, um pontinho de verde, um pouco do vermelho aqui, e temos essa textura do vidro. Vou passar para aqui, é fantástico. Através do vidro, temos as gotículas de água e um leve tom de rosa aqui, bem suave. Mais um exemplo interessante. Através do vidro, vermelho através do vidro. É difícil entendermos muitas vezes a fotografia. Aqui podemos observar, é uma vitrine e temos o reflexo de uma senhora. Ainda assim, um cesto de composição ambígua, um pouco sombrio. Carregando um pouco dos conceitos da Escola de Nova York, como eu disse, ele em síntese trouxe a Escola de Nova York, fez a ponte dela para as cores. Tem mais bons exemplos. Essa fotografia eu amo. É o corte do toldo. Temos um filete de luz. O que há de cor nessa fotografia está no toldo e nesse vermelho. O resto aqui poderia ser totalmente preto e branco, porque não há mais nada de cor nisso. A cor está muito pontual, é uma espécie de sensibilidade para colocar a cor de maneira muito precisa dentro de um espaço e forma na composição. Mais um exemplo aqui nesse caso de utilização harmônica, né? Um monocromático em verde. Ele literalmente, ele buscou, viu a cena, ele não se trata de um filme, um processamento, claro que houve um processo de revelação nesse caso, mas ele viu a cena e a influência dessa escada verde em toda a sua volta. Isso abre a nossa, eu diria, a nossa perspectiva, abre o nosso olhar para o que nos cerca, esse tipo de fotografia, esse tipo de ideia. A utilização do vermelho, nós vamos ver muito isso na obra do Saul Leiter. Ele utiliza o vermelho de maneira muito pontual. Veja que aqui não há nenhuma cor quase concorrendo com esse vermelho. E temos outros exemplos aqui, o guarda-chuva, veja que é uma cena cotidiana de Nova York. E parte do movimento, né, da Escola de Nova York era pegar esse aspecto meio surreal das ruas, um aspecto bizarro das ruas de Nova York. E veja que aqui a gente tem o vermelho no meio de vários guarda-chuvas pretos, sem graças, podemos dizer dessa maneira, né? Outro exemplo da utilização do vermelho, sem concorrência. De novo, tem um pouquinho do verde, o verde é a cor oposta, né? Complementar do vermelho. O Saul Leiter, essa é uma fotografia fantástica, que traz um pouco do senso de pintura, né? Tudo que você desenha nas proximidades de um quadro vai chamar atenção. E nesse caso aqui, ele viu uma senhora com um guarda-chuva e um vestido, né? E ele jogou no cantinho. Vejam que não tem mais nada de cor aqui, só isso aqui. É como se pertencesse é como se fosse a metade de uma outra fotografia, gera uma tensão. Qualquer coisa que a gente deixa nas bordas da composição, tende a gerar uma tensão maior. E nesse caso ainda é o vermelho. Bom, temos muitas fotografias fantásticas aqui, mais um exemplo de composição utilizando parte do quadro. Veja, temos cores, mas as cores nesse caso aqui são uma ideia complementar à composição. Interessante, né? Bom, toda vez que eu dou uma folhada nesse livro, eu vejo ideias novas. E bom, eu não irei me aprofundar mais, eu recomendo que vocês busquem esse livro. Ele é fantástico, veja que interessante, esse ambiente esfumaçado. Dizem que faz parte um pouco da ideia dos fotógrafos e dos produtores de cinema da época, né? Captarem esse ambiente mais obscuro, com fumaça. As cores são bem desaturadas, parece uma pintura renascentista, por dizer dessa maneira, né? Veja, mas é o mesmo exemplo, o mesmo ambiente, esfumaçado, cores desaturadas. Temos um vermelho marcante aqui, mas a fotografia parece uma pintura, da maneira como foi capturada, como ele enxergou o efeito da luz na fumaça e utilizou um filme provavelmente vencido, talvez, para conseguir essas cores bem desaturadas. Bom, esse é o livro
Early Color de Sauleiter. Eu recomendo que vocês busquem na Amazon ou em qualquer outro lugar, que no sebo talvez. É um livro que recomendo muito, vai expandir demais a inteligência visual, a maneira como vocês vão passar a olhar a fotografia colorida. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do livro Early Color de Sauleiter, de sua obra. Ele tem outros livros, também tem um livro em preto e branco lindo, e eu acho que o Sauleiter representa o fim de uma geração, de um ciclo que transformou a fotografia de rua, o fotojornalismo. Esse ciclo não é que chegou ao fim, mas ele marcou e enfrentou um dilema muito importante com a fotografia colorida. Essa geração de fotógrafos, como Richard Avedon, Robert Frank, fez seu nome, mas enfrentou um dilema muito forte com as cores. Só na sua humildade e na sua genialidade guardou por muito tempo algo que tinha imenso valor. Um trabalho que expande de fato a nossa criatividade, faz enxergarmos as forças e o poder da cor na composição, o poder da forma, da composição através de janelas e ainda utilizando de maneira consciente pontos de cor. Não se trata de simplesmente fotografar com cores, saber o que colocar na composição, como enquadrar, o que de fato deixar dentro ou fora do quadro. Sauleiter é de fato um dos grandes nomes da fotografia. Imaginar que o Early Color foi em 90% produzido no seu bairro. Eu, num próximo episódio, tenho que falar de Escola de Nova York, tenho que falar de outros nomes ainda importantes que nos enriquecem. Muito obrigado a todos que têm acompanhado. Meu e-mail é contato@camiloarte.com. Vem muito mais por aí. Nos vemos no próximo programa. Até mais.